Muito bem, muito bem. Continuando nossos estudos, agora a gente vai falar sobre ofertas públicas de valores imobiliários. Aqui tem tipos de colocação e um pouco sobre a legislação pertinente que cai nessa nossa prova. Maravilha? Então vem comigo, vamos ver algumas coisinhas aqui sobre este assunto, né? Vamos lá então. Deixa eu só interromper o vídeo aqui para a telinha não ficar atrapalhando vocês. Bora lá então. Primeiro, um negócio muito legal. Quem faz parte dessa oferta pública, né? Bem, primeiro alguns termos, ó, instituições participantes. Na verdade, nós temos a empresa emissora, que é também chamada de ofertante, né? Ela é a que faz a abertura do capital, é ela que vai fazer, na verdade, o IPO, né? E vender as ações no mercado de capitais, né? Essa oferta pode ser primária ou secundária, né? Isso você já estudou, já sabe o que é mercado primário e mercado secundário. E aí ela contrata um banco coordenador, que vai ser o banco que vai fazer essa intermediação junto aos investidores. Pode ser um banco, pode ser uma corretora, desde que esteja credenciado na CVM para fazer isso, tá bom? Pode ter mais que um banco, mas se tiver mais que um banco coordenador, um vai ser chamado coordenador líder, que é o chefão que vai fazer o negócio funcionar. E ainda tem o banco mandatário, que é o banco que vai fazer as liquidações físicas, financeiras do negócio, vai verificar a autenticidade dos ativos mobiliários envolvidos no processo de IPO. Enfim, ele vai fazer a parte aí de ajudar o banco coordenador nesse processo de ofertas públicas. Também temos que lembrar que toda oferta pública precisa ter uma agência de rating contratada, que vai classificar, né, essa empresa ou esse ativo imobiliário de acordo com a escala de rating, que pode ser A, B, C ou D e tal, assim por diante, né? E também tem que destinar um agente fiduciário, que pode ser um banco ou uma corretora, que vai, na verdade, defender os interesses dos investidores que participarão desta oferta pública, tá certo? Muito bem. Outro assunto é o tipo de colocação, porque as instituições emissoras, as empresas ofertantes, elas podem colocar as ações ou as debêntures, ou seja, os ativos mobiliários, no mercado através de uma oferta firme, garantia firme, chamada de strike ou melhores esforços. A garantia firme é onde a instituição, o banco coordenador, ele assume a emissão integral das ações, dos ativos, ele compra, vamos dizer assim, e paga o dinheiro para a empresa, ou seja, 100% do dinheiro referente às ações entra no caixa da empresa. Então, essa é uma garantia firme para a empresa, é muito bom. E melhores esforços, esse mesmo banco coordenador, ele assume que vai tentar vender, vai tentar colocar, mas ele não adquire integralmente as ações. O que sobrar vai ficar na tesouraria da empresa emissora, ou seja, não entra todo o dinheiro para a empresa. Essas são as principais formas de colocação, se cair na tua prova, e a diferença é que garantia firme, entra todo o dinheiro para a empresa e o banco coordenador assume integralmente a subscrição das ações, e no Melhores Esforços o banco coordenador não assume essa colocação, sendo que o mercado vai dizer se vai comprar ou não vai comprar, e o que sobrar fica na tesouraria da empresa ofertante. Beleza? Maravilha, né? E o último assunto deste vídeo aqui é sobre os aspectos legais e normativos referentes a ofertas públicas, né, de valores mobiliários. Essa legislação se chama Resolução CVM 160. Ela veio a substituir a Instrução CVM 400 e ela traz as regras de como deve funcionar uma oferta pública, tá? Então, isso aqui, na verdade, é como se fosse um grande contrato, tem vários artigos, tem várias páginas. Eu trouxe aqui os mais importantes e os que geralmente vão ser solicitados na sua prova. Então, é interessante que, além de ver o vídeo, você dê uma lida em cada um deles aqui, certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu não vou ficar lendo eles todos aqui, mas é um assunto que não é tão difícil, né? Se você der uma lida, você vai lembrar, por exemplo, que a finalidade, né, é justamente regular a oferta pública de valores mobiliários, né? Quando falar de definição de atos é a promessa de venda ou a venda desses ativos e valores mobiliários. Consulta sigilosa, o que é isso, né? Isso é permitido pela CVM, né? Antes da empresa lançar as ações, fazer a subscrição, ela pode consultar investidores profissionais, por exemplo, para verificar se tem viabilidade, se eles estão querendo comprar, se eles aceitam pagar aquele preço, né?
Publicidade é permitido fazer propaganda de todo tipo de forma, seja por entrevista em rádio, televisão, sites, né? Para que a oferta seja divulgada, é claro, porque senão os investidores não ficam sabendo da oferta. Para isso também tem que fazer um prospecto, e nesse prospecto é elaborado em conjunto, né? O banco líder com a empresa ofertante, para colocar nesse prospecto tudo como vai funcionar esta oferta, né? Se for feita a suspensão da oferta, também tem que tornar público, né, dar conhecimento, né, e na oferta tem que ser especificado os fatores de risco, né, com relação ao valor mobiliário, com relação à oferta, com relação ao emissor, né, também tem a ver com o rate que eu falei antes. O prospecto pode ser preliminar, né, tem o preliminar e o definitivo. Qual que é a diferença? No preliminar, não tem o número de registro na CVM ainda e não tem o preço ou as taxas da oferta. A lâmina também, igual nos fundos abertos, nós temos aqui que fazer a lâmina, onde consta o preço e as condições da oferta. Tá? Temos também que a responsabilidade das informações é sempre do ofertante, né? Ele é a empresa que está abrindo o capital, é responsável por todas as informações. E eles falam muito, né, nessa resolução aqui, que as informações têm que ser verdadeiras, precisas e não podem induzir o investidor a erro. Então, isso é falado em toda a resolução e isso também é falado nos códigos da Anbima. Rito de registro automático de distribuição, né? A CVM permite que seja feito o registro, a distribuição sem a análise prévia da CVM, isso é permitido, e também é permitido, se houver muita procura, a distribuição de um lote suplementar ou adicional, mas ele não pode exceder 25% da oferta inicial. Então, atenção a esse número aí, que pode ser essa a pergunta da tua prova. Se a oferta for suspensa ou cancelada, se a empresa decidir por isso, né, a Superintendência de Registro da CVM, né, também pode fazer isso, mas isso não pode ser por um prazo superior a 30 dias. Então, anota esse prazo aqui também, né? Ou seja, o cancelamento da oferta pode se dar pela empresa ofertante ou pela própria CVM, né? Mas por que a CVM faria isso? Pode suspender ou cancelar a qualquer tempo, né? Se a CVM perceber alguma irregularidade no processo de abertura de capital dessa empresa, né? No processo, se não estiver alguma coisa de acordo com essa resolução, né? O IPO. Formação do preço, né? O preço deve ser único, deve ser informado pela empresa, né? O procedimento de precificação, né, deve ser informado e as obrigações do líder devem ser avaliar a viabilidade da oferta, solicitar o registro de distribuição na CVM e informar a CVM que tipo de ativos serão objeto desta oferta pública. Maravilha? Bem, era isso nesse vídeo aqui, né, pessoal? É um vídeo mais curto, né? É um assunto que trata aí sobre as questões relacionadas um pouco à parte jurídica, essa parte normativa. Então, eu sugiro que você leia, anote algumas palavrinhas-chave e aí passa as questões para ver se você realmente é capaz de interpretar. Se não for capaz de interpretar, volte, leia de novo, assista o vídeo para que você consiga matar as questões de uma forma mais fácil. Aquela questão dos tipos de colocação, né? Os dois, o strike e o melhores esforços, certo? E o banco líder e o banco mandatário. Esses são os assuntos relacionados à oferta pública de valores mobiliários. Beleza? Valeu! Show de bola! Vamos que vamos e até o próximo vídeo. Tchau!